Então, boa noite a todos. Vamos iniciar então hoje mais um estudo, tá? Na continuação hoje daquela mesma obra, tá? Vamos pedir licença ao nosso Pai Oxóssi pela transmissão do conhecimento, para que possamos hoje ser amparados pelas suas forças, as suas energias, e que nós possamos fazer o melhor proveito para nossas vidas de tudo que a gente for aprendendo, questionando e perguntando, tá? Que vocês possam usar esse conhecimento na vida de vocês, porque o conhecimento do livro, ele não serve nada se ele não for voltado para um aprimoramento da pessoa, tua conexão, né? Senão são só coisas muito bonitas, fazem muito sentido, mas elas não fazem parte da sua emoção, tá? Eu coloquei aqui hoje para vocês, então, na continuação, quem conseguiu ver o livro ou ler o livro, vai perceber que é um livro muito, principalmente, eu fui mais ou menos até a página 40 e alguma coisa ali no outro encontro que a gente teve. E agora é na sequência, na verdade. E tem algumas partes até que tem uns polos positivos e negativos, cheio de sinalzinho de mais e de menos. Então, parece ser muito complicado, mas na verdade não é, tá? Só para relembrar vocês, a gente falou sobre o que são os orixás, só para reforçar, eu coloco ali na introdução para reforçar, para lembrar que os orixás, à noite, os orixás são, na verdade, vibrações, coloquei aquele desenho do prisma, eles são vibrações originais de Deus que se desdobram, né? São qualidades de Deus manifestadas na natureza. E aí, quando eu lembro que eu terminou a aula, o pessoal ficou assim, ai, mas eu tenho muita dúvida de quem é o meu orixá e de isso e de aquilo. Nós vamos chegar lá, tá? Nós vamos chegar lá. Para chegar lá tem algumas coisas ainda que eu gostaria de explicar para vocês, tá? Hoje, na verdade, a gente vai explicar dentro dessas linhas, eu expliquei então para vocês o que são as 7 linhas de Umbanda. Então, as 7 linhas são a fé, amor, conhecimento, lei, justiça, né? Evolução e geração. Esse é o último. Né? Então, essas são as 7 linhas de Umbanda. Dentro dessas linhas, eu falei para vocês da dualidade, ou seja, cada linha dessa tem sempre um polo positivo e um polo negativo, ou seja, todas as linhas, elas têm essa... Boa noite, Márcia. Todas as linhas têm essa dualidade, tá? E o que é essa dualidade? Até no livro vai ter lá um sinal negativo e um positivo. Aí, então vocês vão falar assim, nossa, então toda linha tem a esquerda e a direita? Não é bem assim. Nós não estamos falando... Quando eu falo em polo positivo e polo negativo, não está querendo dizer esquerda e direita ainda. Tá? Esquerda é um outro assunto que a gente vai trabalhar ainda, né? Vocês já devem ter participado de estudos, já devem ter visto. Esquerda é uma outra forma de atuação. Tá? O que nós estamos falando aqui, em tese, é tudo de direita. Tá? Então, a gente está falando de orixá, de vibração. Todas essas vibrações, né? Que elas são, como disse, vibrações naturais, elas têm esse polo positivo e negativo. Mas não quer dizer que um é bom ou um é mau. Quer dizer que um atua, até coloquei ali para vocês, as características das linhas. Um dos polos atua irradiando e o outro atua concentrando. Só para vocês terem uma ideia, vamos pegar o polo de Oxalá, né, que é o polo da fé. Então, Oxalá é o polo positivo e Logunã é o polo negativo. Ah, então Logunã é negativa, ela é de esquerda? Não, claro que não. Oxalá é espaço, Logunã é tempo. Oxalá, ele vai irradiar, né? Oxalá vai amparar aqueles que caminham na fé, e Logunã, ela vai corrigir aqueles que andam fora da fé. Eu gosto desse exemplo, por quê? Porque explica muito bem o que faz um orixá no polo negativo e um no polo positivo.
Então, se a gente pegar Oxalá, ele tem uma força de amparar. O que é amparar? Ele ampara aqueles que já têm fé. A vibração de Oxalá, ela não dá fé para ninguém. Ela ampara a tua fé. Então, você que já tem fé, você vai ser amparado, sustentado por Oxalá, que é um orixá universal. Agora, você que tem uma fé equivocada, tem fé equivocada? Claro que tem, né, gente? Tem fanático, religioso, bitolado, de tudo quanto é tamanho, vocês sabem disso. Essas pessoas, elas estão o quê? Nos excessos. Até o amor, a fé, todas as vibrações têm os seus excessos. Tanto a falta quanto o excesso. E esses orixás, nesses polos opostos, eles vão o quê? Eles vão corrigir, tá? Então, pensem em Oxalá e Logonã da seguinte forma. Então, você tem Oxalá amparando aqueles que têm fé, e Logonã, ela corrige, não é que é mal não, tá, gente? Ela corrige os desvios, você precisa ter uma correção. Então, pensem, eu até escutei uma história, essa história me marcou muito. Eu gostaria de colocar aqui para vocês, eu escutei em um dos cursos que eu fiz, e foi uma história assim, eu já tenho pouco, mas a partir de então eu passei, além de não ter preconceito, eu passei a olhar com outros olhos. E nesse curso eu vi um exemplo, fala de uma pessoa, é um exemplo hipotético, mas é um exemplo que acontece o tempo inteiro. Vocês possivelmente já conhecem alguém que passou por isso. Alguém que era um bandista, que procurou Umbanda porque achava que ia resolver todos os seus problemas, que ia ficar rico, que ia conseguir marido, etc, etc, etc. Essa pessoa ia para o terreiro, essa pessoa era médium, incorporava todos os orixás, dava a cabeça para todo mundo, tinha todos os guias, etc, etc. Era uma médium super forte, super boa, todas aquelas qualidades. E essa pessoa fica na Umbanda, mas a vida dela não decola. A vida dela não vai para onde ela quer. Então, ela fala, mas poxa, recebo todos os meus guias, eu faço todas as minhas coisas, minha vida não está dando certo, isso é culpa desses orixás, e não sei o quê, não sei o quê. E essa pessoa que tinha toda a liberdade, começa a culpar o pai de santo, começa a culpar o irmão de fé, começa a atribuir, é o fulano que lançou uma maldição, uma mandinga, uma demanda, começa a atribuir a tudo e todos os seus fracassos emocionais, materiais e etc. Essa pessoa faz o quê? Ela fala assim, essa Umbanda não me deu nada do que me foi prometido. Ela abandona a Umbanda. Uma religião de total liberdade. A Umbanda não te fala o que fazer, o que vestir, o que comer. A Umbanda é a religião da liberdade total. Lógico que com responsabilidade. Essa pessoa, ela se converte. Ela vira evangélica, mas pode ser qualquer uma outra, mas eu cito do evangélico porque vai caber mais dentro do exemplo. Essa pessoa vira evangélica e lá ela encontra um pastor muito fervoroso. E esse pastor fala assim, agora nós vamos dar um jeito na sua vida, porque eu vou te transformar. E essa pessoa se envolve de uma maneira dentro daquela religião e ela acaba perdendo toda a sua liberdade. Toda a liberdade. Porque ela vai para uma religião em que ela não pode conversar com quem ela quer, porque tem muitas religiões evangélicas que te dizem, você não pode andar com fulano, porque ele é homossexual, você não pode andar com Beltrano, porque ele é macumbeiro, você não pode andar com fulano, porque ela sai com homem casado, você não pode fazer um monte de coisa, você não pode sair em tal lugar, né? Você não pode, se teu pai e tua mãe são de determinadas formas que o pastor não enxerga certo, ele te afasta até da tua família, né? Você tem o quê? Você perdeu toda a sua liberdade numa religião dessa. Isso é ruim? Não. Isso é Logonã corrigindo os excessos. Logonã corrigindo o excesso. Como é que se corrige um excesso? Aquele que se excede na transgressão das leis, aqui no plano terrestre, o que acontece com ele? Ele vai para a cadeia. Ele perde a sua liberdade. Quem excede e transgride
a fé, ele vai para uma reeducação, para um educandário, que nada mais é do que um lugar de reparação. É uma cadeia. Perde totalmente a liberdade. Ah, é ruim? Não, não é ruim. Pergunte para a mãe, para o pai, para familiar de qualquer pessoa que foi viciada em droga e que virou evangélica. Nossa, que beleza. Agora, nossa, excelente. Excelente. Fica lá com o pessoal da igreja, não dá problema. É bom. Lógico que é. A pessoa está se reeducando. A custo do quê? De perder a sua liberdade. Liberdade de pensamento, liberdade de desenvolvimento até social, né? De tudo, a pessoa perde. Então, essas religiões que tolhem a liberdade da pessoa dessa forma, tem alguns muito radicais, isso é necessário. Isso é da lei divina. Os excessos precisam ser corrigidos, tanto nos fanatismos, e o excesso dessa religião de fanatismo também vai ter outra pior que vai corrigir, e assim por diante. Então, todos os excessos da fé, sejam os charlatões, os enganadores, os manipuladores, são corrigidos por Logunan. Logunan tira eles daquele caminho e vai para o caminho da fé. E aí, na fé, é amparado por Oxalá. Entendem isso? Então, até coloquei lá para vocês, por que eu estou explicando tudo isso? Porque os polos, todas as linhas, as 7 linhas de Umbanda, elas têm essas duas características. Então, vocês forem para a linha seguinte, eu coloquei aqui a linha cristalina, né, lá na apostila, né? A linha na sequência seria a linha mineral, que é a linha do amor, que é a linha de Oxum. Então, a mesma coisa, Oxum e Oxumaré. Então, você tem Oxum, não dá amor para ninguém. Oxum ampara aqueles que têm amor. E Oxumaré corrige os excessos do amor. E os excessos do amor são tão ruins quanto os excessos da fé. E são necessários. Por isso que é o equilíbrio. Lembra lá do Yin e Yang? É o equilíbrio dos dois. Tá? Eu coloquei ele para vocês. Depois, no final, eu vou fazer até uma comparaçãozinha ali. Que Oxum, quando fala que é o orixá do amor, ela não é só do amor homem e mulher, é do amor congregador, é do amor que une, que atrai as pessoas, né? Então, ela tem essa força, essa energia. E o Xumaré, que é o polo negativo, que é o polo que faz contraponto, ele corrige os excessos do amor, com o desapego. Sabe aquele amor de ciúme, de apego? Isso não é, isso é excesso, isso é desvio dentro da vibração do amor. Então, é o Oxumaré com a sua paciência, com a sua tolerância. Tem uma coisa muito bonita de Oxumaré, que o símbolo dele é o arco-íris. E quando a gente pega o arco-íris, uma das vibrações de Oxumaré é a diversidade, é o amor à diversidade da criação. E é um símbolo mais apropriado para falar da homossexualidade. Então, todas as formas do Criador de amor, todas as manifestações, tolerância, diversidade. Então, é um símbolo muito, não é à toa, provavelmente, se pensado ou não, não é por coincidência, né? A linha vegetal. Então, hoje eu vou passar uma a uma as características, tá? E aí, o que eu fiz? Eu tirei desse do livro que eu passei para vocês, e eu peguei uma tabelinha depois de um outro livro. Lá no finalzinho tem uma tabelinha das características de cada linha, que eu peguei de um outro livro também do Rubens Saraceni, que eu acho que explica um pouquinho melhor as características dessas linhas, tá? Então, para vocês irem integrando, quando vocês falarem em uma linha, vocês não integrem mais na cabeça de vocês só a cor da vela. Ah, então hoje é Oxum. Ah, então a cor da vela. Não pensem só na cor da vela. A cor e o elemento são alguns aspectos da linha, mas vocês têm que sentir, conectar com aquilo que a linha traz. Entende? Porque é isso que vai trazer para vocês a sensação maior e a conexão maior com a linha. Entender, até quando você for fazer um pedido, uma oração, assim, nossa, eu preciso de uma coisa assim. Para qual orixá seria mais apropriado eu pedir o amparo?
Então, vocês têm que entender e compreender as atuações e as características até para poder fazer isso, até para pedir. Não que eu goste e ache que você tem que ficar pedindo, não é pedunchismo, mas você pede não para o orixá te dar aquilo, mas você pede amparo, você fala, olha, eu preciso de tal coisa, eu preciso de uma energia assim, me ampare com a tua energia, por isso que é importante saber qual. Me ampare com a tua energia para que eu possa conseguir tal coisa, assim, assim, assado, se for de lei, se for preciso, se for bom para mim, para que eu consiga, né? Então, são essas vibrações. Então, por isso que eu falei dos dois, né? Eu falei da fé, depois eu vou falar novamente, a gente vai repassar aqui algumas características daí além dessas, tá? A outra linha do fogo. Então, Oxalá, elemento cristalino. Oxum, elemento mineral. A cor amarelo ou dourado do ouro, né, de Oxum, são as cores. E os elementos são as pedras, os cristais, principalmente o quartzo rosa, né, que é a pedra de Oxum. Então, vocês veem, então, tudo que é associado com fartura, com abundância, com beleza, isso são características da linha também, tá? A linha agora ígnea, a linha do fogo, tá? Vamos para os dois polos, Xangô e Egunitá. Xangô e Egunitá são da linha da racionalidade, da razão, do equilíbrio. A linha de Xangô é uma linha que busca, o orixá Xangô é o orixá do equilíbrio. Por isso que o símbolo dele, até tem a Libra, né, que é o signo da balança. O que é a balança? É o equilíbrio. Equilíbrio do quê? Da emoção e da razão. Então, Xangô sempre atua para harmonia, para equilíbrio da balança. Então, o fogo de Xangô é um fogo que ampara o equilíbrio, é um fogo que aquece, é um fogo que consola, né? Quando fala que Xangô é o orixá da lei, tá? O que a lei faz? Qual é o objetivo da lei? A lei é criada para trazer harmonia social para as pessoas, para que as pessoas não vivam no caos. Aqui, ó, um tem que ceder daqui, o outro tem que ceder dali, tal. As pessoas têm que ir se respeitando até certo limite para que isso traga equilíbrio em sociedade. Xangô é quem cria, quem estabelece as leis. Ele que é o orixá do fogo, mas não é o fogo que queima, é o fogo que aquece. Os desvios da justiça, a injustiça, aqueles que são injustos, que pregam injustiças, que manifestam injustiças, aqueles que incentivam injustiças, esses sim são consumidos pelo fogo de Egunitá, que é a orixá do polo negativo. Ela tem o fogo que consome, o fogo que limpa, tá? É o fogo de limpeza. Então, Oroiná ou Egunitá, alguns têm outros nomes, tá? Vocês vão achar ela com nomes diferentes, ela traz a contrapartida. Então, todos os excessos da justiça, seja por demais ou a falta dele, são amparados, são corrigidos por Egunitá. Que é, gente, só para vocês terem uma ideia, é muito bonito, porque tem muita lenda sobre Egunitá. Na antiguidade, ela era associada com a deusa Kali, que era a entidade do fogo, e era uma entidade feminina poderosíssima, que depois, com o passar do tempo, ela foi até associada como se fosse um demônio feminino dos mais poderosos, porque o fogo dela queima tudo, tá? Mas, na verdade, não é. Ela é da linha de Xangô, são juntos os dois pares, tá? Que vão trazer a justiça e as suas correções, ok? Egunitá, ela movimenta o fogo que purifica os sentidos e destrói os acúmulos energéticos negativos, tá? Estimulando, que fazem, né, o ser agir fora da lei. Só para vocês terem uma ideia, eu vou emendar um pouquinho um assunto no outro, mas quem atua nessa linha, entidades que atuam nessa linha, se usam muitas vezes de entidades do fogo para fazer limpeza. Limpeza nas pessoas, limpeza na casa,
na tenda. Então, se usam desses agentes, que são as salamandras. Já ouviram falar de salamandras? Salamandras são entidades do fogo, tá? A gente vai falar depois dessas classificações, tá? Que é bem bacana. E se usam dessas entidades para poder limpar, para fazer uma limpeza, queimar larva astral, miasma, energia negativa. Tá? Limpeza, na verdade, todas as linhas fazem, mas cada uma se utiliza do seu elemento. Tá? A próxima linha, que é a linha aérea, é a linha de Ogum e Yansan. E a mesma coisa, um orixá que irradia e o outro que absorve. Então, temos Ogum, que é a retidão, o caráter, é o caminho reto, certo? E Yansan é o movimento e a direção. Então, Ogum não dá caminho para ninguém. É muito comum, senhor Ogum, proteja-nos. Não dá caminho, me direcione para o meu caminho. Não, Ogum não direciona. Ogum ampara aqueles que já estão no caminho da retidão. Quando eu falo retidão, gente, é no geral, tá? Porque a palavra, enquanto Xangô fala em equilíbrio e razão, Ogum é razão, racionalidade e encaminhamento, ordenança, tá? É ordem, tudo tem que estar ordenado. Por isso que a ordem no caráter, na retidão das coisas, isso é sempre de Ogum. Então, Ogum ampara aqueles para que eles continuem no caminho correto. E Yansan, no outro polo, no polo negativo, ela corrige os excessos. Então, quem está fora do caminho, o que Yansan faz? Sopra um vento para a pessoa voltar para o caminho certo. Então, um é irradiador e o outro é corretor. Entende agora? Então, saiu fora do caminho, Yansan sopra para você voltar. Às vezes não é castigo, tá, gente? Eu nunca entendo. Eu quero assim, quando eu falo todas essas coisas para vocês, eu demorei muitos anos para formar intimamente uma noção de que nada aqui é castigo. Eu tenho 20 e poucos anos de instrução kardecista, então eu dava palestra, sabe? Então, assim, o que isso significa? Nada. Para mim, hoje, não desprezando, tá? Muito pelo contrário. Tenho o maior carinho, apreço por tudo que eu aprendi dentro do kardecismo, mas quando a água bateu ali, eu tive que sair correndo e eu descobri que nada do que eu tinha estudado me servia. E muito pelo contrário, eu via e me sentia, isso é minha impressão, tá, gente? Não estou falando mal da doutrina, é o que me fazia. Uma culpa muito grande, porque é muito karma. Se você está sofrendo é porque você merece. Então, você merece, então você ajoelha e agradece pelo seu sofrimento. Ai, gente, quando eu entrei na Umbanda e eu vi aquele povo tão feliz, às vezes desmiolado, mas feliz, né? Aí eu falava assim, esse povo é tão feliz, eu fui estudando, olhando, e a coisa mais diferente que a Umbanda trouxe para mim foi a libertação, e libertação desse negócio de karma. Não que eu não tenha que sofrer as consequências das coisas erradas, que eu fiz e faço, isso eu vou ter mesmo. Mas isso tudo é amor de Deus. E eu nasci só para ser feliz. E vocês também. Tudo que a gente está falando aqui não é para punir e castigar. Então, quando eu estou falando que um orixá ampara e o outro corrige, é uma correção para você ser feliz, para você ser melhor. Isso é sempre bom. Quando a gente não luta contra a nossa natureza, tá? Quando a nossa natureza não é, eu não sou adepta aos filósofos de que falam que a natureza do homem é má. Nossa natureza é de ser feliz. Ninguém está aqui para ser infeliz. A gente pode errar, ver, se equivocar, mas todas essas correções, todas essas atuações são sempre para a gente ser mais feliz. E não é para ser feliz para os outros, é para ser feliz para nós em primeiro lugar. Nossa missão é individual primeiro, depois ela é coletiva. Então, quando eu falo que Yansan corrige, né, ela movimenta, ela sopra, não é um castigo, é só assim, ó, abre o olho aí que esse caminho está errado, volta para cá. E assim por diante. Em tudo a nossa vida tem que ser uma coisa boa, é para ser bom. A Umbanda foi a liberdade junto com a alegria. Então, assim, no kardecismo era muito bom, tinha muito conhecimento, me abriu, assim, o estudo da mediunidade, de tudo, era muito bom, perfeito. Na verdade, recomendo. O estudo da mediunidade do kardecista é talvez um dos mais completos. Mas a parte da felicidade eu não encontrei lá.
Por isso que a gente tem que se encontrar no coração, não é na razão. Na razão eu me encontrei lá, com certeza. Mas no coração, você precisa se encontrar aqui. Isso é bom, isso é bonito, isso me faz feliz? Sim. Né? Então, vocês vão separando todas essas sensações quando vocês vão participar de uma gira. Estou falando isso porque, assim, é muito fácil, né, você participar, por exemplo, de uma gira de Ogum e não ter conexão com Ogum. Ou achar que Ogum é só um guerreiro. Você vê, ele é São Jorge, ele é São Jorge. Depois eu falo sobre isso também, tá? Mas assim, ele é guerreiro, então ele luta, ele que vence todas as demandas. Quando eu achar que alguém está com uma demanda, eu chamo São Jorge, chamo Ogum e sai todo mundo da frente, que vai a espada. Não, né, gente? Não é assim. Eu amparo no caminho, então ele ampara aquele que está caminhando e ele vai para a batalha. Vai para a batalha, quer dizer, daqueles que estão na lei, daqueles que estão na retidão. Você vem fazer coisa errada e depois, Ogum, socorre das minhas demandas. Ogum vai ser o primeiro a ele passar a espada, no sentido figurado. Que ele que quer a justiça, ele que quer a retidão, entende? Então não é para ser, é para ser amparado. Então, os filhos de Ogum, os filhos de Ogum, retidão, caráter, ordem, foco, saber para onde vai. Saber para onde vai. Mas eu sou filha de Ogum e eu não sei para onde eu vou, eu estou tão perdida. Então, é hora de você se conectar com o seu orixá. Porque eu já vi filhos, por exemplo, de Xangô, filhos de Xangô, eles são muito altivos, equilibrados, cheios de razão, são pessoas que são boas conselheiras, são bons líderes. Tá? Porque são pessoas muito sensatas, ponderadas. Eu já vi filho de Xangô que não tinha nada disso. Nada. Você olha e fala, mas como que fulano é filho de Xangô? Porque a pessoa é filha, né? é regida por aquela vibração, mas ela está tão desequilibrada, tão distante daquilo que ela está num conflito que você não consegue conhecer. Entende? Isso você tem em todas as vibrações. Não é porque a pessoa é filha de Xangô que ela vai ser super amorosa e querida, porque você tem filhos de Xangô, de Oxum, que estão em desequilíbrio com aquele amor que a sua vibração traz. Entende? E a filha de Oxum não vai ser amorosa o tempo todo. Ai, meu Deus, não é assim. Você tem nuances na sua personalidade. Tá? Então, quanto mais conectado com o seu orixá você está, mais você reflete as suas características, seja ela qual for. Mas eu não sei qual é o meu orixá. Melhor ainda, é a hora de você se conhecer antes de conhecer o seu orixá. Por quê? Porque um pai de santo pode vir, olhar, ler, tirar o pulso, pela data do nascimento, etc. Quais sejam. Mas ninguém melhor do que você sabe quem você é. Você sabe quais são as suas características. E quando você olha para o orixá, você estuda as características do orixá, você vai olhar e falar, sou eu. Isso é se reconhecer na vibração e ter orgulho dela. Ter orgulho de quem você é. Então, eu sou filha de Yansan. Eu não tinha nem ideia, sabia nada, mas o dia que eu olhei as características da vibração de Yansan e as características das filhas de Yansan, eu fiquei até meio boba, eu falei assim, gente, sou eu. Era eu. Tanto que eu falo que eu não sou conectada com Yansan, eu sou Yansan, eu sou inteira, parece que ela me veste. Eu não preciso da gíria, eu sou ela o dia inteiro, eu sinto o dia inteiro. Isso não quer dizer que eu desvio, lógico que desvia, né, gente? Todo mundo, ninguém está aqui junto, está na vibração do orixá, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas você está conectado, sente forte aquilo na sua vida, entende? É para isso que você precisa. Não conheço muito bem as características. Então, junto com as características, vão fazendo uma reflexão o quanto é você aqui dentro desse orixá. O quanto você está, isso é meu, isso não é meu. Que depois eu vou falar até do orixá ancestro, que a gente vai, talvez ter umas características aí que vocês vão ver diferentes. A linha agora da terra, a linha telúrica, tá? Obaluaê no polo positivo e Nanã no polo negativo,
que a linha da evolução. As duas são da Terra. E a Terra, gente, como linha da evolução, o Baluaê, ele faz o quê? Ampara os seres para que eles continuem evoluindo. Então, o ser que quer evoluir é o Baluaê que vai amparar. E aqueles que estão estagnados, olha, estagnado, qual que é o elemento de Nanamburuquê? Não é a lama? Não é a água parada? Olha como faz sentido. Aqueles que estão estagnados, Nanã vai corrigir para que eles se mexam e evoluam. Ou aqueles que não querem evoluir, né? Ou aqueles que estão lá em cima achando que já estão no topo e não é bem assim, né? O excesso de evolução, que a evolução ela tem que ter vamos dizer assim, o pilar do equilíbrio para poder evoluir realmente. Então, a gente tem o Baluaê e Nanã. Então, se vocês perceberem, tudo, até os elementos que a gente traz, ou que a gente vê, ou que a gente vê até nas lendas, todos eles fazem sentido. Então, Nanã, ela fala o quê? Ela é aquela terra, o lodo, a lama, né? Tanto que é o Exu do lodo, que é o Exu do Jesuel, ele possivelmente é um Exu da linha de Nanã, porque lodo é de Nanã. Eu fiz aqui para vocês uma observação de Nanã, porque Nanã, ela não é só telúrica, ou seja, ela não atua só na terra. Nanã também atua na água. Por isso que ela, embora seja na linha da terra, que é a linha da evolução, ela também atua na linha da água. Ixi, mas isso pode? Pode, gente. As linhas, elas... Depois eu vou mostrar para vocês, se a gente vai para alguns exemplos, elas não estão estagnadas, não vão assim retinho e só se comunicam naquele ponto. Tá? Essas linhas vão se cruzando, se encontrando, se comunicando para um resultado efetivo. Tá? Então, coloquei aqui para vocês que Nanã, ela simboliza o lago, que decanta os seres que estão sobrecarregados de negativismo. As águas dos rios, que são revoltas, têm que desembocar num lago ou num mangue, onde elas se aquietam, decantam as impurezas, para depois fluir, já purificadas. Então, o parar de Nanã é um parar purificador. Pensa na água que é revolta, suja, vai desemboca naquele lugar onde ela para, estagna, decanta, a sujeira vai para baixo para poder fluir água limpa. É isso que Nanã faz com a gente. Essa é a atuação de Nanã na nossa vida. Ela acalma, apazigua, decanta todas as impurezas para que a água possa correr pura e cristalina. É muito bonita, eu fico muito emocionada, eu gosto muito de falar sobre ela, tem um carinho, né, da vovó dos orixás. Né? Depois eu coloquei para vocês ainda, lá na sequência, uma observação. Que observação? Coloquei, se vocês observarem, Oxum, Iemanjá e Nanã atuam na água, são mães d'água. Tá? Eu não descobri porque que Yansan faz parte ainda, mas eu vou descobrir, tá? Mas por que vem junto da linha d'água? Mas eu prometo que quando eu descobrir, eu conto para vocês. Porque eu não concordo. Eu falo, bom, Oxum, Nanã e Iemanjá são mães d'água, mas Yansan não é mãe d'água. Yansan é mãe do ar, né? Mas vem junto, vem na mesma linha. Mas, enfim. Oxum, ela estimula a concepção, né? Nanã decanta os espíritos, pensa nos espíritos revoltos, aqueles nervosos que precisam decantar para reencarnar, ou seja, para serem novamente concebidos, né? E Iemanjá sustenta a geração, acolhe a geração dessa nova vida que já foi preparada por Nanã e por Oxum. Então, Oxum é a vibração da água, do amor, para atrair os seres. É a vibração de Oxum que torna os casais atrativos um para o outro. Mas ela que aproxima as pessoas para ter a concepção. Então, é o orixá da concepção, é Oxum. Depois, Nanã é a decantação dos espíritos para que eles possam se acalmar, se preparar para reencarnar. E depois serem gerados, acolhidos, sustentados por Iemanjá,
que as três atuam na água. Só que todas elas cuidam de uma parte diferente do processo reencarnatório dos seres humanos. Então, é muito bonito ver esse aspecto, né, da atuação das mamães d'água. E por último, temos a linha aquática, que é sim a linha de Iemanjá e de Omulu, que é a linha da água e a linha da geração, da criação. Então, Iemanjá, ela tem filhos criativos, filhos expansivos, os filhos que têm muita criatividade, criam coisas, frutifica, Iemanjá gera, vai multiplicando, né? Tudo. E Omulu, então, Iemanjá no polo positivo e Omulu no polo negativo. Se Iemanjá cria, multiplica, vai, Omulu paralisa, mata. Aqui dá a vida, Iemanjá dá a vida, Omulu tira a vida. Por quê? Até o excesso de criação, o excesso de geração precisa ser corrigido, precisa ser paralisado. E é parte, inclusive, do processo nosso de evolução. Morrer e nascer. Eu preciso nascer por Iemanjá e morrer por Omulu, que é aquele finalizador de ciclo. Todos nós precisamos finalizar ciclos em nossas vidas, sejam eles casamentos, sejam eles a própria vida, essa encarnação, seja eles um relacionamento familiar, um pai, uma mãe, um irmão, ele que encerra esse ciclo e fecha. E a vibração de Omulu é a vibração paralisadora. Se vocês não olham, já não tiverem impressão de olhar para uma pessoa, a pessoa está tão estriquinada, ela não para ouvir, ela não para pensar, ela está só da vontade de literalmente paralisar, a pessoa fala, para, você precisa parar. Você precisa parar, e quando a atuação vem, é a vibração de Omulu para paralisar os seres, para poder depois continuar a gerar, criar. Tá? Então, é uma vibração muito bonita. Justamente nos momentos, quando eu falo, né, da vibração da morte, e aí, só para colocar um parênteses também, muitos autores colocam Omulu e Obaluaê como sendo o mesmo orixá. Tá? Ah, tem problema? Depende do terreiro. A gente já falei várias vezes que o que eu trago aqui é da doutrina de Rubens Saraceni, tá? Mas e se você vê um terreiro que o Omulu e o orixá são a mesma coisa? O que tem? É a forma da pessoa. É a forma da pessoa rezar, amar o orixá, entender o orixá na vida dela, da tenda, do terreiro, né? Tem problema? Não, não tem. Mas isso que eu estou mostrando para vocês, até se vocês analisarem aquela estrela depois, faz todo sentido. Faz um sentido até matemático, né? E aí, só para quem quiser depois, eu recomendei esses livros de estudo, gente, mas esses livros são de estudo, é para ler com calma, pensando, perguntando. Não é para pegar e engolir assim, não vai. Você não aproveita nem 30%. Mas tem muitos romances, tá, do Rubens Saraceni que te ajudam a fixar. Eu falo que são os livros de fixação da matéria. Por que fixação da matéria? Você lê, mas no romance você entra dentro daquela história, você consegue lembrar melhor, visualizar melhor. E um dos livros muito bacanas que fala de Omulu e de Obaluaê, como sendo, e ele mostra no livro pessoas totalmente diferentes, vibrações, né, orixás, entidades, ele coloca são os guardiões da lei divina. É um livro muito legal. E ele vai no cemitério, a história de um pai de santo que morre, tá? É psicografado, e esse pai de santo, ele fica preso dentro do cemitério. E dentro do cemitério, ele atua. Dentro do cruzeiro, aí ele vai atuando e conhecendo os guardiões, né, que trabalham na linha de Obaluaê. E ele descreve a coisa mais linda do mundo, você vê o que ele faz com a vibração de Obaluaê. Então, ele descreve aquela luz dourada, ele descreve aquele envolver amoroso de Obaluaê, de sabedoria, como se fosse um pai amoroso que acolhe, né? A paciência. E de Omulu, literalmente, parou o baile. Omulu atua na parte de baixo do cruzeiro, né? Então, ele atua ali
E quando o negócio começa, alguém fazer uma coisa errada, aparece o Omulu, se vê gente espirrando e paralisando. Falei, nossa, eles chamam ele de um maioral. E a figura que eles descrevem é justamente a da morte, que tem o alfange, que é aquela foice, tá? Com aquela capa negra com o fundo roxo, é a figura da morte como a gente conhece. Esse é o Omulu. E o Obaluaê, com as palhas, curvado, bobozinho, ancião, né? Então, são entidades com vibrações diferentes. É muito bacana, se vocês forem lendo, vocês vão associando daí com os romances, vocês vão associando essas figuras, e embora a gente saiba, falei para vocês, que os orixás são vibrações, ninguém, gente, reza para vibração. Você não vai rezar para uma vibração. A gente humaniza os orixás. Isso é errado? Não, porque a gente sente mais perto. Quanto mais perto a gente sente, mais forma a gente dá humana para o orixá, mas a gente consegue se envolver com ela. Então, se você quer ver Nanã como Santa Ana, se tiver uma imagem de Santa Ana, que lindo, faça. Não tem problema, não tem erro. Se você te aproxima da vibração de Nanã, perfeito. A gente humaniza isso, tá? Eu coloquei aqui, só para a gente ir finalizando, tá? Por causa do nosso tempo. Eu coloquei aqui, dei para vocês, os orixás, os fatores e as funções. E é muito bonito. Se a gente olhar, por que eu coloquei aqui? Porque ele explica um pouquinho mais da vibração de cada um, tá? Então, Oxalá, ele é magnetizador e congregador. Qual que é a função? Sustentar o magnetismo mental dos seres e congregar, ou seja, reunir por meio do sentido da fé. E Logunã, ela tempo e condução, conduz, direciona para a fé. Oxum, agregador e concebedor. Lembra que eu falei que Oxum era o orixá da concepção? E Oxumaré, ele dilui e renova, é o renovador. São outras funções. Tem muitos verbos para cada vibração, muitos, tá? Oxóssi, expansor e raciocinador, por isso que ele é o orixá do conhecimento. Iobá, concentrador, é o contrário, concentradora e fixadora. Então, quando você quer estudar, você pede amparo de qual vibração? Você vai estudar para uma prova, você precisa se concentrar, fixar. É para Obá. Oxóssi é para você aprender, buscar novos conhecimentos. Obá é para você fixar e se concentrar. Tá? Xangô, equilibrador e graduador. E a Gunitá, que é o seu polo oposto, ela é energizadora e reequilibradora. Ogum, ordem e potencializador. Yansan, movimento e direção. Nanã, decantadora e racionalizadora. Obaluaê, transmutador e decantador também. Tá? Iemanjá gera e mobiliza, Omulu para e estabiliza. E aí tem as funções, eu não vou ler todas, tá? Senão vai ficar muito cansativo, mas só para vocês entenderem. Então, explicando agora cada uma daquelas 7 linhas, as suas vibrações e as suas características, tá? Para que a gente possa, assim, ir se integrando. Isso é para ajudar, tá, gente? Ajudar cada um a ir se conectando com as linhas. Aí vocês vão me perguntar assim, Exu, se tem só 7 linhas de Umbanda, Exu atua onde? Atua em todas. Todas as linhas. Por isso que está mais no finalzinho, a gente vai chegar lá. Exu, ele atua em todos. Exu, Pombagira, atua em todos. E Beijadas, Cosme e Damião, atua em todas as linhas. E Preto Velho, atua em todas as linhas. Tá? A gente vai falando depois. Eu acho que para o próximo encontro já dá para a gente começar a falar sobre as linhas de trabalho. Diferente, então, de linha de Umbanda e de linha de trabalho. Tá bom? Gente, gostei muito. Vi hoje que vocês estão assim, ficam meio sérios, meio tensos. Assim. Quando a gente fala não tem certo e errado, não quer dizer, porque quando eu vejo isso,
dá a impressão de que fala assim, ah, então é tudo festa, se não tem certo e errado, então eu faço o que eu quero, tá tudo bom. Então eu não vou nem estudar porque não precisa, porque tudo vai estar certo. E não é por aí, entendeu? Quer dizer Vai estar assim, tudo certo, vai estar tudo errado, né? a gente não tá, tem certo. Quando fala que não tem certo e errado, quer dizer que não está engessado, a gente não tem Bíblia, a gente não tem cartilha, né? Então, você tem, e tem peculiaridade de tenda para tenda, de guia para guia. Isso precisa ser respeitado, porque senão a Umbanda perde a sua característica principal. Entendeu? Então, assim, agora, o fato de você, olha, eu me interesso por isso, eu quero saber mais, então não pode ser a mesma pessoa. Eu vejo, tem coisas diferentes, imagens diferentes, e tem raízes em lendas iorubás diferentes. Tá? Então, se vocês pegarem o Omulu e o Baluaê, eles têm, inclusive, nomes diferentes já na cultura nagorubá africana. Então, tem coisa aí, tem coisa diferente. Então, se tem espíritos que vêm, psicografam, trazem essas informações para a gente aproveita, claro, até o limite que nos é permitido. Né? Mas é muito bonito. Você lê esse livro, eu vou ver se eu separo, é que o livro é bem extenso, mas eu vou ver se eu separo alguns trechos que ele conta, ele descreve ele estava num lugar debaixo do terreno do cemitério, eram umas catacumbas, cheio de espírito aprisionado. E ele começa a pregar, a orar com aqueles espíritos, e aqueles espíritos querem se libertar. E ele não sabe como tirar os espíritos dali. Então, o que ele faz? Ele recolhe todos e fala assim, vocês são o meu presente para Pai Obaluaê. E eu peço que ele venha recolher vocês. E aí, o Balué vem e recolhe, naquela luz dourada, recolhe todos aqueles espíritos, porque o Balué, ele faz o quê? O que ele faz com as almas? O Mulu é a passagem, é a morte. O Balué é a evolução. Ele que faz o transporte da alma, ele que tira, né, a alma e faz ela evoluir, seja para reencarnação, para evolução no plano espiritual. Então, é ele que ampara. Não tem o ponto que fala que é o Senhor das Palhas, que ele vai dando passagem para as almas para o mundo mais melhor? Não é isso que fala o ponto? Exatamente assim que atua a vibração. Então, o Mulu mata, encerra. E o Baluê leva para um mundo melhor, faz elas evoluírem. Entenderam? Fiquei muito feliz, agradeço vocês muito. Quer dizer, eu não tenho que agradecer, eu tenho que só ficar feliz, né? Que a gente agradece quando vocês estão me dando alguma coisa. E eu tô, na verdade, eu agradeço só a oportunidade de a gente estar junto e ver, e eu fico feliz de ver que tem gente interessada. Isso para mim já é muito bom. Que a pessoa que quer ser melhor, independente de como ela esteja agora. Isso para mim já é assim, é felicidade. Então, assim, sintam-se felizes, fiquem felizes, abracem hoje a sua vibração do seu orixá na sua casa, acendam a vela, de que cor vocês estejam conectados, para ficar feliz. A gente está em tempo de muita energia negativa, gente, né? No entorno, com muita doença, com muito sofrimento, mas o mundo, como diz os pretos velhos, essa terra aqui onde a gente pisa, ela é de sofrimento mesmo, né? Então, se a gente for se deixar envolver por isso, a gente não vive, a gente só arrasta, só rasteja, né? Só sofrem, né? Cada vez mais, né? Então, vamos pensar nas coisas boas. Então, olha, eu tô com saudade da minha filha, vou acender uma vela cor-de-rosa, vou fazer uma vibração bem gostosa de rosa para ela, né? Para a gente ficar feliz, gente. Fiquem, transformem o ambiente da casa de vocês, que isso é muito importante. Esse é o templo. Primeiro o templo é vocês, o segundo é a casa de vocês. A casa de vocês tem que ser um ambiente bom, limpo. Façam isso. Ninguém faz por vocês, não, acredite, eu já tentei, tá? Já pedi para todo mundo vir limpar, baforar, benzer. É a gente. E a reza mais poderosa que a gente faz na nossa casa. Viu? Façam isso na casa de vocês, tá bom? Então, um abraço a todos. Vou encerrar, depois eu vou disponibilizar a gravação para todo mundo, tá? Um beijão e boa noite. Tchau, gente.